Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 23 de setembro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário Meditar e Orar. Nossa leitura de hoje será Ezequiel, capítulos 40, 41 e 42. Sem mais delongas, vamos para a leitura. Ezequiel, capítulo 40. Visão do templo futuro. No 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, nesse exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual no lado sul havia uma estrutura semelhante a uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo na mão uma corda de linho e uma vara de medir. Ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos, procure ouvir bem e preste atenção em tudo que vou mostrar a vocês, pois para isso você foi trazido aqui. Conte ao povo de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com um côvado longo. Ele mediu o muro, que tinha uma vara de espessura e uma vara de altura. Depois ele foi até a porta que dá para o leste, subiu pelos seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha uma vara de extensão. As salas dos guardas tinham uma vara de comprimento por uma vara de largura, e as paredes entre elas tinham 5 côvados de espessura. A soleira da porta junto ao pórtico diante do templo tinha uma vara de extensão. Depois ele mediu o pórtico diante do templo, que tinha 8 côvados de extensão, e os seus pilares tinham 2 côvados de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta leste para dentro havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas e as faces dos pilares de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir, ele mediu a largura da porta à entrada. Era de 10 côvados e o seu comprimento de 13 côvados. Diante de cada sala havia um muro de 1 côvado de altura e os nichos eram quadrados com 6 côvados de cada lado. Depois ele mediu a entrada desde o alto da parede do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 25 côvados, de uma entrada até a entrada oposta. Mediu os pilares, que possuíam 60 côvados. Além disso, mediu até o pilar do pátio, a porta e os seus arredores. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 50 côvados. As salas e os pilares dentro da entrada eram guarnecidas de estreitas aberturas com parapeito ao redor, como o pórtico. As aberturas que o circundavam davam para a parte interna. As faces dos pilares eram decoradas com palmeiras. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Este era adjacente às laterais das entradas e a sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 100 côvados, tanto no lado leste como no lado norte. Depois mediu o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo. Os seus compartimentos, 3 de cada lado, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos compartimentos da primeira porta. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. As suas aberturas, o seu pórtico e a sua decoração com palmeiras tinham as mesmas medidas que as da porta que dava para o leste. 7 degraus subiam até ela,
e o seu pórtico ficava em frente deles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta à que lhe ficava oposta. Eram 100 côvados. Depois ele me levou para o lado sul, e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu os seus pilares e o seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao redor, como as aberturas das outras. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava em frente deles. Havia uma decoração de palmeiras nas faces dos pilares em cada lado. O pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa no lado sul. Eram 100 côvados. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. As suas medidas eram iguais às outras. As suas salas, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham aberturas ao redor. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interno tinham 25 côvados de largura por 5 côvados de extensão. O seu pórtico dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam seus pilares e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou ao pátio interno no lado leste e mediu a entrada. As suas medidas eram iguais às outras. As suas salas, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham aberturas ao redor. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. O seu pórtico dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam os pilares em cada lado e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou à porta norte e a mediu. As suas medidas eram iguais às outras, como também as medidas das suas salas, dos seus pilares e do seu pórtico. E tinha aberturas ao redor. Tinha 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. O seu pórtico dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam os pilares em cada lado e 8 degraus subiam até a porta. Um quarto com sua entrada ficava junto do pórtico, de cada uma das entradas internas onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, nas quais os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas. Do outro lado dos degraus havia 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas em um lado da entrada e 4 mesas no outro, nas quais os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 1,5 côvado de comprimento e de largura por 1 côvado de altura. Nelas colocavam-se os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios. Ganchos de 2 pontas, cada um com 1 palmo de comprimento, estavam presos à parede ao seu redor. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Dentro do pátio interno havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem se aproximar do Senhor para ministrar diante dele. Depois ele mediu o pátio. Era quadrado com 100 côvados de comprimento por 100 de largura. O altar ficava em frente do templo. O novo templo. A seguir, levou-me ao pórtico do templo e mediu os seus pilares. Eles tinham 5 côvados de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 14 côvados
e os seus pilares tinham 3 côvados de largura em cada lado. O pórtico tinha 20 côvados de largura por 12 côvados de frente aos fundos. Um lance de escada dava acesso a ele e havia 3 colunas em cada lado dos pilares. Ezequiel, capítulo 41. Depois o homem me levou ao pátio central e mediu os pilares. A largura dos pilares era de 6 côvados em cada lado. A entrada tinha 10 côvados de largura e os pilares em cada lado tinham 5 côvados de largura. Ele mediu também o pátio central. Este tinha 40 côvados de comprimento por 20 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os pilares da entrada. Cada um tinha 2 côvados de largura. A entrada tinha 6 côvados de largura e os pilares em cada lado dela tinha 7 côvados de largura. Ele mediu o comprimento até o outro lado do pátio central. Tinha 20 côvados e a sua largura era de 20 côvados até o outro lado do pátio central. Ele me disse: este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo. Tinha 6 côvados de espessura e cada quarto lateral ao redor do templo tinha 4 côvados de largura. Os quartos laterais sobrepostos uns aos outros ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia beirais ao redor de toda a parede do templo que serviam de pontos de apoio para os quartos laterais, de modo que não fossem incrustados na parede do templo. Os quartos laterais ao redor de todo o templo eram mais largos em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, passando pelo andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo fora construída uma plataforma elevada, formando o alicerce dos quartos laterais. Era o comprimento da vara de medir, ou seja, 6 côvados. A parede externa dos quartos laterais era de 5 côvados de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 20 côvados de largura ao redor de todo o templo. As entradas para os quartos laterais davam para a área aberta, uma ao norte e outra ao sul. A base vizinha à área aberta era de 5 côvados ao redor de todo o templo. O prédio em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 70 côvados de largura. A parede do prédio tinha 5 côvados de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 90 côvados. Depois ele mediu o templo. Tinha 100 côvados de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com as suas paredes também tinham 100 côvados de comprimento. A largura do pátio do templo, do lado leste, bem como da frente do templo, eram de 100 côvados. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, com as suas galerias em cada lado. Era de 100 côvados. O pátio central, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos 3, tudo o que estava do lado de fora, incluindo a soleira, fora revestido de madeira. O piso, a parede até a altura das janelas e as janelas eram da mesma forma revestidos de madeira. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, há intervalos regulares em volta de todo o santuário interno e externo. Havia querubins e palmeiras em relevo. As palmeiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem virado para a palmeira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a palmeira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada, havia querubins e palmeiras esculpidos em relevo na parede do pátio central. O pátio central tinha pilares retangulares
e o que ficava em frente do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 3 côvados de altura por 2 côvados em cada lado. Os seus cantos, a sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o pátio central quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas, 2 para cada porta. Nas portas do pátio central havia querubins e palmeiras esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também um beiral de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com palmeiras esculpidas em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham beirais. Ezequiel capítulo 42. Os quartos dos sacerdotes. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos que estão diante do pátio do templo e diante do prédio, do lado norte. O prédio cuja porta dava para o norte tinha 100 côvados de comprimento por 50 côvados de largura. Tanto na seção que ficava a 20 côvados de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo, havia uma galeria na frente da outra nos 3 andares. Na frente dos quartos havia uma passagem interna com 10 côvados de largura por 100 côvados de comprimento. As suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos dos andares inferior e intermediário do prédio. Os quartos do 3º andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos dos andares inferior e intermediário, desde o piso. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. A sua extensão era de 50 côvados na frente dos quartos. A fileira de quartos junto ao pátio interno tinha 50 côvados de comprimento, e a que ficava mais próxima do pátio central tinha 100 côvados de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo leste, quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo e no lado oposto do muro externo, havia quartos com uma passagem na frente deles. Eram como os quartos do lado norte. Tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor paralelo ao muro correspondente, que se estendia a leste. Esse corredor dava acesso aos quartos. Depois o homem me disse: os quartos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas. Isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo depois de tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área ao redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, tinha 500 côvados. Mediu o lado norte, tinha 500 côvados, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul, tinha 500 côvados, segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e o mediu, tinha 500 côvados, segundo a vara de medir. Assim, ele mediu a área nos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 500 côvados de comprimento por 500 côvados de largura para separar o santo do comum. Encerramos nossa leitura por hoje. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Lembrando que aquelas pessoas que ganharam os prêmios aí, né, os Pix, comecem a me mandar os Pix, que essa semana eu vou passar o Pix para todo mundo, se Deus assim permitir, ok? Então é isso aí, vamos ali comigo parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 23 de setembro de 2024.
Parabéns aos casais, completando mais um ano de casados. E parabéns também aos bebezinhos, completando mais um mês de vida. Parabenizamos também ao senhor Guido, aqui de Portelândia. Também ao Wagner Matos, lá em Brasília, Distrito Federal. A Rita Matos, lá em Rondonópolis. E a Denise Ávila, lá em Limeira. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por conceder ao seu Guido, ao Wagner, a Rita Matos e a Denise Ávila mais um ano de vida. Agradecemos também por conceder aos casais mais um ano de casados e aos bebezinhos mais um mês de vida. Pai querido, derrame sobre eles bênçãos, muitas bênçãos, de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de harmonia, de muitas felicidades e muitos anos de vida, Pai querido. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida deles, para a glória do Senhor, nesse dia de hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos